Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim aqui gravar mais um relatos que estão ligados à minha experiência de paranormalidade, que aos poucos eu tô me soltando, eu tô trazendo para vocês. Tô trazendo coisas que eu nunca falei para muita gente, claro que amigos meus próximos sabem. Não sei se eles lembram de todas as minhas histórias, mas os meus amigos próximos sabem, algumas pessoas sabem, mas eu tô trazendo coisas aqui abertamente, diria assim que é um patchwork no sentido de que algumas histórias, hoje eu vou tentar contar 2 histórias e comentar elas, porque tem os meus comentários, né, que é assim, minha percepção, o que eu acho disso, qual é a minha opinião, que a maneira é uma reflexão para vocês também acharem o que vocês quiserem também, né, porque aqui eu não tô aqui pra me meter no que vocês acham, né? Eu tô falando da minha experiência de fatos que aconteceram comigo. E os fatos fazem você acabar pensando em determinadas coisas e organizando algumas coisas na sua cabeça. Eu não vou falar pra vocês que eu tenho teorias, mas eu tenho prática de vidência, de clarividência, de carta e de trabalhos espirituais e de terreiros que eu trabalhei ativamente. Ativamente. E me cuido espiritualmente, graças a Deus tenho quem me cuide, hoje tenho quem me cuide também, porque a gente tem que merecer a confiança de alguém, agradecer e ter gratidão por quem põe a mão para cuidar da gente, né? Graças a todos os orixás eu tenho quem me cuide hoje em dia. E eu também ajudo muita gente, cuido de pessoas que eu posso cuidar, que tá dentro da minha capacidade. E o mais importante aqui é trazer minhas experiências pra gente conversar sobre isso, dentro de tudo que a gente já tem passado nesses vídeos todos, que eu acho que são 270 vídeos, talvez 271 vídeos, depois eu vou ver. E aos poucos eu tô me soltando mais pra falar um pouco mais. Vocês estão percebendo que eu tô falando um pouco mais do que eu falava no começo, né? Eu tô começando a me soltar mais, elaborar mais e a ter mais segurança pra falar com vocês. Potinho reciclado. Tudo isso aqui é chá, gente. Eu me entupo de chá, porque vocês sabem que chá e banho de planta é maravilhoso. Não só tomar banho de planta que a gente toma, mas a gente bebe também. Eu tô pra tomar, inclusive, hoje mesmo, um banho de salsinha, que é maravilhoso, cara, pro campo energético, botar na cabeça, na frente e atrás. Fazer um banho de salsinha pra mim, que daqui a pouco eu vou tomar, porque eu durmo tarde por conta dos atendimentos que eu faço no Brasil e acabo acordando tarde aqui por conta do fuso horário no Brasil e de outras pessoas que eu atendo em outros lugares, né? Agora, chá é maravilhoso, gente. Eu tomo temperatura ambiente, eu tento tomar até 1 litro por dia. Porque isso limpa o sangue, limpa o corpo. Isso faz uma grande... Inclusive até energeticamente, espiritualmente, eu acho que chá é muito bom. E eu sempre misturo 3 ou 4 chás por dia. Misturo. E faço um apanhado de chás e vou tomando. É meio amarguinho, não põe açúcar, pra poder me cuidar, né? E tomar banhos também de plantas, que a gente tem que fazer isso. Fora outras coisas, né? Que cada um sabe de si. Agora, o que eu ia falar pra vocês é... Compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. Obrigado por estar aqui no meu canal. Por enquanto eu tô usando óculos porque eu tô com alergia, mas daqui a pouco passa. Falar um caso assim que foi bem complicado pra mim. Esse caso deve fazer uns 7 anos, mais ou menos, não muito tempo. Uma pessoa que eu atendi que tinha mais ou menos 38 anos de idade, há 7 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei nunca a data certa, o mês exato, do ano exato, isso aí é difícil. Sei mais ou menos porque eu atendo pessoas todo dia, né? Então, há 30 anos eu cobrando, e 38 sem cobrar, porque eu passei 8 anos da minha vida trabalhando com tarô sem cobrar. Eu trabalhava em loja, fazia outras coisas, vendia roupa, fazia faculdade, eu sempre trabalhei e estudei. Mesmo com 14, 15 anos, eu precoce, eu fui procurar trabalho, fui procurar dinheiro. Eu ia pra loja vender roupa, cara. Tinha 15 anos, 16 anos. E fui fazer faculdade com 17 para 18. E tava estudando e trabalhando, fui secretária, fiz um monte de coisa, fazia faculdade e trabalhava com tarô. Comecei a jogar tarô com 20
anos de idade, quer dizer, cobrando, mas dos 14 aos 20 eu atendia para as mães das minhas amigas, para as minhas amigas, para as tias das minhas amigas e para as amigas das mães das minhas amigas. Para mim aquilo funcionou como um treinamento para eu me desbloquear e começar a falar tudo o que eu vinha na minha cabeça. Porque eu nem estudava tarô naquela época, eu jogava pela mediunidade. Eu só comecei a estudar tarô mesmo quando eu tinha 25. Eu atendia pessoas dos 14 até os 25 sem estudar. Só por questão de sensibilidade, sensitividade e paranormalidade. Só isso, já jogava. Inclusive baralho cigano. Depois eu me senti na obrigação de conhecer todas as cartas, estudar, porque eu achei que era uma vergonha eu ficar jogando só por paranormalidade, mas sempre joguei por paranormalidade. Agora, depois que comecei a estudar e entender as cartas, eu fiquei fascinada pelas cartas e sou até hoje. Apesar de gostar de filosofia, história, psicologia, estudar magia, estudar mais filosofia, história, algumas coisas ligadas à hipnose eu gosto de estudar e coisas ligadas à magia eu gosto de estudar. História eu acho bem legal saber um pouco. Eu não sou expert em história, mas filosofia eu gosto um pouco também. Filosofia contemporânea. Filosofia antiga, cara, eu não gosto muito. Esse caso era uma mulher que eu atendi que tinha mais ou menos 37 anos e ela tinha um filho pequeno. Tá, eu atendi ela pelo telefone, não foi nem na época, eu atendi ela no telefone, não foi nem na minha casa na época. E eu comecei a jogar pra ela e vi que ela passava por um drama pessoal absurdo no casamento dela. Alguma coisa assim sinistra na casa dela. E eu falei, gente, tem uma coisa muito sinistra na tua casa que não é normal. Tem alguma coisa muito ruim na tua casa. Uma coisa muito ruim mesmo. E tem uma coisa muito ruim com o teu marido. Tem uma coisa muito destrutiva entre o teu marido e você. Foi o que saiu no jogo e foi o que eu tava conversando com ela. Eu achei o jogo dela muito pesado, muito sinistro e é por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. É aquele jogo que sai torre com lua, me lembrar, assim, essas cartas que são bem fatídicas, quando sai torre com lua, gente, é ameaça de morte, pode ser morte, mas são energias muito destrutivas, torre com lua, e não dá pra florear. Se tem algum tarólogo aí que floreia torre com lua, que porcaria, hein, de tarólogo, hein? Que porcaria que você é. Porque, pelo amor de Deus, sai uma torre com a lua, não tem como você transitar da beleza dessa carta. Porque uma das coisas que eu trabalho com tarô adivinhatório é que tem determinadas combinações de cartas que são medíocres, que saem para todo mundo e que você já saca qual é da pessoa porque você já saca que aquela carta sai para todo mundo. Mas tem determinadas combinaçõezinhas de cartas, gente, que não tem como o tarologuinho ficar, que coisa linda. Lindo é nada. Tem coisa muito pesada quando sai torre com lua. Não sai à toa uma torre do lado de uma lua. Isso é uma das combinações que eu tô falando para vocês. Os amantes com a justiça, nada bom, tudo muito enrolado, muito confuso, muito sem resolver, muito... Tem umas cartas que realmente, cara, não tem como você chegar e falar, essa carta é boba, ou caramba, determinadas combinações são horrorosas. E eu, quando jogo carta, é para falar o que eu estou vendo, tentar analisar o que está acontecendo e tentar encaminhar a pessoa para um trabalho espiritual com outra pessoa, ou comigo, ou com outra pessoa. Porque, às vezes, não tem afinidade para fazer comigo, eu encaminho para outra pessoa, ou peço para a pessoa procurar alguém que interessa a ela. Porque essas coisas de trabalho espiritual também tem que ter afinidade, comunicação, tem que ter... Se você sentir que não é pra você fazer, eu tenho pra quem caminhar. Com certeza, entendeu? Porque essas coisas são muito assim de sintonia, sabe? A pessoa sintonizar, porque... E às vezes eu nem caminho pra quem eu tenho pra encaminhar pra não aborrecer a pessoa e a pessoa procura alguém que ela procure, porque tem como procurar alguém, né? Tem como correr atrás. Nesse mundo da internet tem. Até pedir indicação. Agora, essa mulher tava com uma coisa muito pesada na casa dela, o jogo dela era sinistro e eu não rodeio. E tava muito demais. Eu falei assim, parei o jogo, falei assim, minha querida, o que tá acontecendo na sua casa? Porque esse joguinho aqui não é um lar de uma família normal, de um maridinho, uma esposa e um filhinho de 7, 8 anos. Isso aqui tem outra coisa aqui, tem coisa muito ruim aqui. O que acontece com o teu marido?
Fala pra mim, o que tá acontecendo? Porque isso aqui não é normal. A gente tá lidando com trevas, absolutamente trevas. E eu sei ver isso, gente. Eu entendo, sei ver e saco na hora. Quando o jogo é light, quando a família é ok, todo mundo se comunica, tem uma certa união, algumas intriguinhas, alguns probleminhas, mas as pessoas estão em sintonia e continuam, de certa forma, unidas e comungando a vida juntos, né? Isso é família, né? Agora, tem família que tu abre o jogo, cara, que tu fala, cara, não, isso aí não é, isso aí tem uma coisa nefasta, destrutiva. E aí ela veio com a seguinte coisa, eu falei assim, olha, o teu marido é destrutivo com você, ele te ameaça de morte, a torre com a lua, ele te ameaça de morte porque ele tenta te matar, ele tá o tempo todo tentando te matar, ele vem com essas ameaças pra você, porque eu vejo que ele te ameaça de morte dentro de casa, escondido, e teu filho não sabe disso, teu filho de 8 anos não tem a mínima ideia. Aliás, esse filho era filho de outro pai, né? Não era do marido dela, era filho de outro, do ex-relacionamento. Melhorzinho, né? Porque não era aquele lobo, né? Vamos falar assim. Porque eu acho que tem pessoas que não são seres humanos mais, são no nível do lobo, né? Se bem que lobo eu acho que é uma coisa até, porque tudo que é animal eu acho até que é positivo. É no nível do... Nem vou falar demônio, porque eu acho que demônio também não tá nessa. Eu acho que é uma pessoa completamente pervertida, perversa, que tá atuando mesmo sem escrúpulos, sem ética, sem nenhuma... E ela me falou a seguinte situação, por isso esse caso eu tô trazendo, que o marido colocava a arma na cabeça dela. Quando o filho estava dormindo, eles estavam no quarto, às vezes ele vinha com arma e colocava na cabeça dela. E ameaçava ela e falava que se ela fizesse qualquer coisa que ele não gostasse, ou se ela incomodasse ele, incomodasse alguma coisa dele, que ele ia dar um tiro na cabeça dela dentro da casa. Ele fez isso com ela algumas vezes e ela entrou em pânico. Ela entrou em pânico, só que ela estava vivendo dentro de um cárcere privado. O sujeito tinha um empreguinho normal, tinha uma faculdade normal, tinha uma vida aparentemente de bom moço, ninguém sabia o que se tratava daquele monstrinho, aquele monstrinho não, monstro, né? E aí ela falou que ela estava muito, muito oprimida por essa pessoa, muito. E que ela tinha medo de falar com o pai e a mãe dela, porque o pai e a mãe dela tinham mais ou menos 60 anos de idade, 60 e poucos, e ela não queria deixar eles nervosos com o que estava acontecendo. Ela queria poupá-los do problema. Ela queria poupar o pai e a mãe do problema que ela estava passando. Até porque ela achou que o cara era tão... Ele tinha um emprego normal, tinha uma vida normal, tinha uma... Mas eu via que ele tinha uma tendência a ser um 7-1 e aplicava golpes nas pessoas, só que ninguém sabia disso, era uma coisa em off. E ela veio falar que ela não falava com o pai e a mãe dela por medo do pai e a mãe dela tomarem alguma atitude brusca e sofrerem represárias, ou ele se vingar dela ou da mãe e do pai. E nem pro filho também não passar uma situação ruim, então ela suportava esse monstro dentro de casa. Acompanhei esse caso. E levou um processo para ver essa pessoa conseguir separar desse monstro. Demorou um tempo. Obviamente, essa pessoa buscou trabalhos espirituais para se proteger. Ela aceitou esses trabalhos espirituais só para se livrar da situação e para resolver a situação. Mas depois, burramente, como muita gente, é muito burrinho, mas é a escolha de cada um, gente. O livre-arbítrio de cada um, ela não quis prosseguir com os trabalhos espirituais e quis fazer só para conseguir separar da pessoa sem morrer. Sem morrer, né? Depois que ela conseguiu fazer essa separação, ela não quis mais continuar com trabalhos espirituais, não quis mais mexer nisso. O que eu lidei com uma pessoa totalmente desestruturada e também não queria fazer terapia. Assim, não fazia terapia, não procurava psicólogo. E resolveu guardar para dentro tudo que aconteceu
e dar uma de bela, fingir que nada tinha acontecido. Procurou trabalhos espirituais fortíssimos para poder fazer a cisão, sofreu represária, sofreu ameaças, sofreu uma agressão na rua e resolveu sair da situação, se trabalhando para estar viva, tanto que ela está viva até hoje. Mas o que ela fez? Ela não fez terapia, não procurou psicanálise, não procurou nenhum psicólogo, ficou ali naquela situação de que, tô dentro do controle, e na verdade eu vi que ela estava desanimada, estava tentando lutar contra toda essa tortura psicológica de abuso, que pra mim é igual você tá num campo de concentração, cara. Porque eu vejo assim, algumas pessoas passam por situações que é semelhante a campo de concentração, sabe? É uma coisa cárcere privado. A pessoa tá dentro de um apartamento sendo ameaçada por alguém e sendo agredido e ameaça de morte e sabe, fingindo que é uma família feliz, ainda comemorando as datas festivas, aniversário, Natal, Ano Novo, com esse ser. E para separar desse ser, a pessoa tem que procurar uma ajuda espiritual, com certeza, senão ela não vai separar nunca, ela vai morrer, mas não separa. Mas ela sabia o poder dos trabalhos espirituais, ela viu que funcionou e depois ela resolveu seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu só falei para essa pessoa assim, então pelo menos faça uma coisa, faz uma terapia, procura um terapeuta, entendeu? Trabalha seu subconsciente, seu inconsciente, porque tudo que você passou naquele apartamento tá no teu subconsciente, tá no teu inconsciente. Trabalha esse materialzinho pesado, porque por mais que você desligue e esqueça o que aconteceu, isso prossegue junto com você, isso caminha junto com você. E você precisa dividir isso com um terapeuta, com um psicólogo, porque essa dor é muito grande e você nunca vai poder falar isso com a tua mãe e com o teu pai. E talvez nem com uma amiga assim tão fácil. Então você vai ter que ir para um profissional, uma pessoa que trabalhe com dor. Profissional da dor, que são os terapeutas, os tarólogos, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, todas aquelas pessoas que querem trabalhar com a dor humana. Tarólogo é um deles, baralho cigano é um deles. Eu acho assim que eu só fico de boa trabalhando com tarô e baralho cigano porque de alguma forma trabalhar com a dor humana, a gente está aqui para isso, para lidar, para enfrentar, para ouvir, para tentar transformar e para ver os pontos positivos e os pontos que as pessoas têm que melhorar e têm que se proteger. E quando a coisa tá muito sinistrona, tá muito, muito underground, a gente sinaliza. Opa, já passou do limite, vamos procurar um pai de santo, vamos fazer um trabalho espiritual, vamos mexer nisso aqui, porque às vezes as pessoas estão descendo a ladeira e não percebem. É muito comum a pessoa estar indo pro buraco, tá se afundando e não tá percebendo, tá sentindo mal, tá se afogando, mas não percebe. Isso é muito comum, gente, é muito comum, é uma coisa muito humana. Você tá numa situação muito ruim, você tá sofrendo pra caramba, passando por tortura psicológica e você não perceber que você tá assim. Você demora um tempo para acordar que você está numa situação horrível emocional. Mas olha só, se a sua situação emocional é horrível, às vezes você não consegue enfrentar as coisas, não consegue decidir coisas, não consegue reagir às coisas. Você fica paralisado. O que você fala de paralisia, pessoa paralisada que não reage, não age, é uma depressão. Mas eu acho que a depressão, às vezes, ela é sutil, suave, ela é delicada e ninguém percebe. E eu já vi outro dia uma mulher falar que foi no psiquiatra e ele falou que ela era uma pessoa tão sensível, tão sensível, tão sensível, tão sensível, que tudo afetava ela. Mas aí eu entendi que ela era depressiva também. Quando a pessoa é sensível demais e tudo afeta muito, também tem um quê de depressão e melancolia. São pessoas que têm tendências mais melancólicas. E essa mulher, ela achou que ia passar batido, cara. O problema das pessoas é às vezes achar que é forte demais. Gente, tem terapia até gratuita na internet. Se procurar, tem terapia gratuita. Se o terapeuta for ruim, você muda. Porque terapia gratuita tem vários terapeutas. Se for ruim, você muda. Se achar que o approachment, que o reporte não foi bom, tu muda. Porque tem muitas. Tem gratuita, tem terapia com preço mais acessível. Se procurar, encontra. Se catar, encontra.
tem que procurar. Agora, ficar sem terapia é muito difícil para pessoas que passam por situações muito dolorosas, suportaram uma dor muito pesada, porque a violência de ser ameaçado de morte com uma arma na cabeça, pelo próprio marido que você tem relações sexuais, que você dorme, que você... é inexplicável, inenarrável. A coisa positiva disso é que foi feito trabalhos espirituais para essa pessoa vazar. A coisa pesada dessa história é que essa pessoa não quis continuar com os trabalhos espirituais para continuar se protegendo e para melhorar os caminhos dela, porque os caminhos dela estavam meio paralisados. Ela achou que fez os trabalhos e estava tudo bem, segue em frente. Eu não já falei para vocês o que eu penso disso. Acho que tem gente que tem que fazer trabalho 3 vezes por ano ou 4. Ou 5, né? Para a coisa fluir, né? E tem pessoas que se cuidam mais, se cuidam toda semana, todo mês. Aí é de cada um, entendeu? Cada um que sabe de si. Assim, aí esse caso eu achei bem pesado, eu queria trazer para vocês, porque para mim foi bem pesado. E fala sobre essa questão de violência doméstica e assim, até que ponto o casamento... essa coisa católica também de que nós temos que casar, de que as mulheres são obrigadas a casar e que se elas não forem casadas, elas não são ninguém. O latino, o carioca, o brasileiro, o paulista, o brasileiro em geral, principalmente no interior do Brasil, as pessoas continuam achando que se a pessoa não casar, ela não existe, ela não tem identidade. Mas o problema dessa mentalidade latina, que é basicamente latina, acho que na Europa nem é tanto isso. É menos um pouco, bem menos. Ainda é um pouco, mas é muito menos. É que você casar com qualquer pessoa, né? Ou você casar com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que não tem sintonia, não tem comunicação. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é não ter pressa para casar. Não ter pressa. Se alguém quer casar algum dia, cara, quer se propor isso, conheça a pessoa pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Pelo menos 2 anos, 3 anos, porque eu vejo que a maioria das pessoas casam em 6 meses, em 7 meses, 8 meses. E aí, gente, eu já vi muita coisa, sabe? Eu acho que tem que ir com calma. E mulher, quando tá desesperada pra namorar, pra fazer sexo, pra casar, é o fim do mundo. The end of the world. É o fim do mundo. Porque ela vai abrir a porta para muito problema. E nessa pode aparecer um galanteador, um sedutor, que pode ser um manipulador, né? É essa a questão. Então é ficar de olho nisso. Por isso é bom fazer terapia, por isso é bom fazer trabalhos espirituais, por isso é bom se cuidar, é bom buscar se melhorar emocionalmente, porque essa carência absoluta de colocar alguém deitado na sua cama, que você depois vai achar insuportável conviver com aquela pessoa e vai perceber que a pessoa é uma pessoa difícil de lidar, ou que tem uns problemas meio complicados, assim, depois você vai fazer o quê? Vai mandar a pessoa embora em 24 horas? Não é assim, né? Acho que o ser humano deve trabalhar a paciência e a calma, sempre. E a reflexão, e esse caso foi muito pesado. Claro que não é todo mundo que casa e fica com um homem com uma arma na cabeça, óbvio. Óbvio que esse cara não tinha caráter nenhum, óbvio que ele era covarde e não tinha caráter. Isso é óbvio. Mas o interessante é que ninguém percebia que ele era assim. Eu acho que só quem conhecia ele mais, né? Porque aparentemente, para quem tá de fora, ele parecia uma pessoa que ninguém questionava, porque era uma pessoa educada, se vestia bem, tinha nível superior, trabalhava, ninguém percebia. Só quem estava muito próximo deveria saber a índole dele, conviver muito com ele, né? Você vê como é que, de novo, gente, uma coisa que eu já vi 1000 vezes, aparência não quer dizer nada. 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 Tem que conhecer a pessoa, tem que conviver com a pessoa um tempo, tem que estar próximo para você saber como é que é a atitude, como é que são as ações da pessoa. E outro caso que eu vou trazer para vocês foi um caso que não tem nada a ver com esse, de uma pessoa que eu fiz um trabalho espiritual, mas isso faz muito tempo, gente. Isso faz muito tempo, foi um trabalho que eu fazia com um amigo meu
e tinha um grupo de pessoas que ia na minha casa. A gente fazia umas experimentações de trabalho com energia, trabalho com cura. Isso eu devia ter uns 30 anos, faz muito tempo. Isso faz mais de... Vamos botar que faz uns 20 anos essa história. Eu fiz uns trabalhos ligados a um amigo meu, que eu gosto muito dele, houve um afastamento. Coisas da vida, né? Uma pena, mas ele frequentava a minha casa para fazer esse trabalho e tinha um grupo de pessoas que ia lá e a gente fazia umas experimentações ligadas à cura, à paranormalidade. Nessa época eu estava com esse grupinho, que era 5 pessoas. Foi interessante, foi proveitoso para mim, até tenho que me lembrar de mais casos. Mas esse caso, esse grupinho também a gente ficou fazendo trabalhos, acho que fizemos só 10 sessões, depois houve uma dispersão. Apareceu uma mulher que ela tinha problema para andar, que ela não conseguia andar e estava com problema seríssimo de locomoção. Ela andava numa cadeira de roda e ela estava com problema de uma doença degenerativa que os médicos não sabiam o que era, ela diminuía. Não era esclerose múltipla, não era nada disso, ninguém sabia o que era. Foi assim, de uma hora para outra. Bom, assim, depois eu percebi que era fruto de novo, macumba, né? E aí eu tenho até outra história que eu me lembrei que depois eu vou escrever para falar. Essa coisa de macumba, foi isso. Foi exatamente isso, porque a mulher era normal e de repente com, sei lá, 60 e poucos anos parou de andar e os médicos falaram que era degenerativo. E aí ela ficou na cadeira de roda. Levaram essa pessoa na casa e a gente fez trabalhos na minha casa com um grupo de 5 pessoas. Eu fazia vidência, algumas pessoas trabalhavam com reiki, outras faziam... Foi uma experimentação que durou 10 sessões, eu acho que foi só 10 vezes. E esse caso foi interessante porque na minha paranormalidade, dentro da minha clarividência, eu vi que tinha um ponto ali, aqui do lado, olhando assim para o corpo da pessoa, do lado direito, do lado da barriga, em vez de ser no meio da barriga, do lado direito, aqui, do lado da barriga, que eu acho que, não sei qual órgão que tem ali, agora sou tão doida que eu acho que é rim, né, aqui, do lado direito, do lado da barriga, mão direita. E ela tinha um ponto que virava ao contrário, como se fosse um redemoinho, que ela estivesse perdendo energia. E aí eu vi que ela teve algum furo no campo energético, provocado para mim por magia. Assim, algum espíritos que a gente já conhece, a gente já sabe como eles são, porque a gente conhece eles, já conheço, chegou lá e botou a mão e, sabe, rompeu com o campo energético dela, como se tivesse um rombo no campo energético. Aliás, quando eles querem atacar, eles trabalham bem pra caramba, são cirurgiões para ataque. Quando determinados espíritos antigos vão para atacar, eu já vi muita coisa, eu tô trazendo aos poucos, tô falando aos poucos o que eu já vi em clarividência. E um furo no campo energético que estava girando ao contrário e parecia que estava perdendo energia por ali, ela não estava conseguindo andar. E eu vi que a doença degenerativa ia aumentar, ela ia morrer, porque era, na verdade, um ataque espiritual. E aí eu falei pro meu amigo que eu estava vendo, o grupo estava lá, eu falei, gente, eu quero que esse furo volte, estanque isso aí. Aí fizemos um trabalho, eu botei a mão, fiz uma meditação, invoquei algumas coisas, né? E a gente conseguiu desfazer aquele círculo que estava virando de um lado sentido anti-horário. Ele estava no sentido anti-horário, como se fosse um redemoinho, um tufãozinho, sugando energia. A gente mexeu naquilo, conseguiu desfazer aquilo e em 4 dias a mulher começou a andar normalmente. Eu tenho outra história para contar disso. Começou a andar normalmente. O meu amigo na época, que eu não vou falar o nome dele aqui, ele agora tá morando fora do Rio, passou num concurso, uma pessoa maravilhosa. Se ele estiver vendo esse vídeo, fala comigo, porque você é um amor de pessoa, gosto muito. E as pessoas que estavam lá na minha casa na época eram 4, 5 pessoas também, que eu não vou falar o nome. As pessoas também se afastaram porque moram em outro estado, houve afastamento. Mas aconteceu isso. Quando voltou ao normal e a gente conseguiu desfazer esse rombo de energia, passou uns dias, a mulher começou a andar, cara. E aí o filho dela ligou pra mim e falou assim, Érica, ela tá andando. Ela tá andando. O que eu penso disso? Que era ataque de magia e que a gente conseguiu desfazer aquilo ali e a gente conseguiu fazer um trabalho para desfazer aquilo. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Mas eu já trabalhava com a linha afro e eu já estava com a linha afro trabalhando.
E tinha gente ali também que era da linha afro e tinha gente que era ligada a reiki. E o que foi interessante isso aí, colírio? Minha amiga aí que tá vendo o canal, que falou que eu tenho que passar colírio o tempo todo, durante dias e dias. Obrigada, minha grande amiga. Te adoro. Tô aqui passando colírio. Você tem que ficar de olho fechado também, vou ficar. E o que eu vejo disso? Que foi uma experiência bem interessante, porque a mulher voltou a andar, cara, em 4 dias. Então eu pude ver como é que esses ataques atuam, porque na hora eu fiquei atenta e vi que era um furo de energia. Simplesmente a entidade vai lá e faz um furo. E aí a energia escoa. E você consegue ver, consegue trabalhar e consegue ter um grupo. Isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Tem outras formas de trabalhar isso, o candomblé trabalha de outras formas. Foi uma experimentação, foi uma ideia que eu tive de fazer um estudo, uma experimentação, conversar com pessoas. E fiz na minha própria casa. E deu certo. Mas não faria de novo, como eu digo a vocês. A minha ideia de trabalho agora é mais na linha do candomblé, alguma linha de quimbanda e magia. Né? Eu falei para vocês que eu tenho, minha cabeça mudou. Mas foi interessante trazer isso para vocês, que ela estava como se tivesse um funil chupando toda a energia dela e saindo. Ela voltou a andar, porque a origem desse funil também não foi um problema de saúde de verdade, foi ataque espiritual. E aí é mais fácil voltar a andar e é mais fácil se curar, porque quando é ataque espiritual você desfaz, você mexe no campo e a coisa volta ao normal. Quando é uma doença provinda de problemas espirituais kármicos de vida passada, exige mais trabalho e mais egrégoras e mais campo trabalhando. Conheço pais de santo que fazem isso, conheço pais de santo que faz isso, que trabalha com isso. Dá para trabalhar na linha de afro isso, e se o caso for muito grave, eu vou trazer casos para vocês, bem interessantes. Esses 2 casos que eu vou trazer hoje, da mulher que ela recebia a ameaça do próprio marido, dentro de casa, de morte, com a criança dentro de casa, tinha 8 anos de idade, o garoto não sabia de nada, ainda bem, graças a Deus, ele não vai nem saber. Nem tô expondo ninguém aqui. E ela não podia contar pra mãe e pro pai, e também não tinha ninguém pra contar, e se ela fosse na polícia, ia morrer, né? Porque esse cara já tinha uma arma, já tava ameaçando, não dava pra dar uma ordem de protetiva. É muito complicado. A pessoa pega o outro na esquina, manda alguém pegar, é complicado. Não tô falando que não pode ir, tô falando que não é fácil também ir na polícia. Tem que mudar de endereço, tem que sumir pra algum lugar pra ninguém te achar. A pessoa que faz uma coisa dessa, o ideal é ela sumir e desaparecer pra algum lugar que ninguém saiba onde você tá. Mas ela tinha medo de represária com o pai e a mãe dela também. Essa figura era nefasta. É como se eu tivesse visto a imagem de um homem totalmente do mal. E tá por aí, né? Tá por aí. E pior que essas figuras namora, arruma namorada, sai, tem boa aparência, se veste bem, tem um trabalhinho, e aí ninguém percebe, ninguém sabe o que tá se metendo. E depois que se envolve, o bicho pega. O bicho pega. E aí o inferno acontece, né? Então, gente, quando vocês forem casar com alguém, por favor, vai com calma. Carência é uma coisa que a gente resolve com psicólogo, com terapeuta, com trabalhos espirituais, com floral, com banhos de planta, com meditação, yoga, religião, o que seja. Gente, qualquer coisa, mas colocar qualquer um dentro de casa, pelo amor de Deus. Porque a mulher comete muito esse erro, talvez até mais intensamente que o homem, que a mulher procura muito essa imagem do casal, que é uma imagem sagrada, mas tem que ser vista com calma, não é verdade? Com calma, sem desespero. E essa história dessa mulher que estava sem andar com uma doença degenerativa, que os médicos não sabiam por quê, e esse grupo que me ajudou, que a gente está fazendo experimentações, foi bom para mim, bom para eles. Acho que todo mundo ali só saiu dali mais. As pessoas traziam casos, a gente trabalhava, tinha um resultado, conversava. Foi uma coisa que partiu de mim, foi na minha casa e partiu de mim mexer com isso. Eu quis mexer com isso e foi
um aprendizado, foi uma experiência. E é isso. E esses 2 casos que eu tô trazendo pra vocês, amanhã eu vou trazendo mais, eu vou vendo mais casos aqui. Tá aqui pra pensar, refletir e melhorar. E vamos se cuidar. Muito obrigada, gente. Vamos se cuidar, tá? Obrigada.